O presidente parece otimista, mas por outro lado, os iranianos também parecem. O presidente gosta de usar, como você sabe, metáforas de cartas para descrever essas situações. Então agora a pergunta para você é: quem tem a melhor mão? Não há dúvida nenhuma sobre isso. O lado iraniano, sem questionar, ficou com a melhor mão. Eles aguentaram tudo que os Estados Unidos e Israel jogaram contra eles por cerca de 40 dias e 40 noites e saíram no controle do Estreito de Hormuz. Nada do que conseguimos fazer desde então tirou esse controle deles. Eles ainda têm suas forças de mísseis. O governo deles continua no comando. Eles ainda contam com o apoio dos aliados na região e continuam controlando suas instalações nucleares. Então, tudo o que dissemos que íamos fazer lá e tentamos impor com poder militar simplesmente não funcionou. E o presidente Trump disse que não está preocupado com os fatores econômicos e que tem todo o tempo do mundo. Mas ele definitivamente não tem todo o tempo do mundo, porque os fatores que estão jogando contra o Irã são consideráveis. O bloqueio, embora não seja perfeito, como você mencionou, já que o Irã tem mais de 11 mil quilômetros de fronteiras terrestres, permite que eles consigam fazer entrar algumas coisas. Não é só o que chega pelo mar. Mas isso está prejudicando o país, sim. Eles têm um desemprego alto, taxas de juros elevadas, vários problemas econômicos. Mesmo assim, eles conseguem resistir a essa tempestade. Nós, por outro lado, não podemos, porque o rendimento dos títulos de 10 anos já está chegando perto de 4,5%. O preço do petróleo continua subindo de novo hoje, mesmo depois de ter caído um pouco na semana passada, com alguma esperança de estabilizar. Agora já voltou a subir. O preço à vista está alto. A inflação está crescendo. Tudo isso está ficando cada vez mais alto. E todos os especialistas dizem que, como usamos tanto da reserva estratégica de petróleo para manter o preço em torno de 100, ela está praticamente acabando. Em questão de semanas, a gente pode enfrentar um grande salto nos preços. E tudo isso está sendo informado ao presidente. Então eu acho que ele está sob uma pressão enorme. Tenente-coronel, isso se encaixa, digamos assim, na definição clássica de um atoleiro? Não, eu estou confuso. Existem pressões sobre o presidente das quais ele simplesmente não consegue escapar. Não é algo do tipo, resolva isso. E mais importante ainda do que o preço da gasolina ou do diesel, claro, são os fertilizantes, que subiram muito. Porque aí a gente pode entrar numa recessão e depois numa depressão. Tudo isso depende de acabar logo com essa guerra e reabrir esse fluxo o quanto antes. Tenente-coronel, nós tivemos o presidente ao vivo no ar, bem na hora em que ele se preparava para embarcar para a China. Ele disse que estamos prestes a entrar na era de ouro da América. Com o Estreito de Hormuz reaberto, segundo ele, vamos ver o petróleo fluindo como nunca vimos antes. Isso é conversa fiada? É sim. Quer dizer, dá para usar outras palavras, mas não tem nenhuma verdade nisso. Todos os especialistas do setor, e também os especialistas financeiros, dizem que mesmo se a guerra acabasse hoje à tarde, se ele, antes de embarcar naquele avião, simplesmente assinasse algum tipo de até uma rendição para o lado iraniano e dissesse: tudo bem, a gente suspende o bloqueio, vocês suspendem o de vocês e tudo vai ficar ótimo. Ainda assim, levaria meses, até mais ou menos setembro ou outubro, para tudo voltar ao normal. E segundo o que eu lembro, a Administração de Informação de Energia aqui dos Estados Unidos disse que em 6 meses a produção chegaria a uns 88% do que era antes da guerra começar. E isso se tudo corresse bem, o que provavelmente não vai acontecer. Então, na prática, isso não deve acontecer antes do ano que vem, se tudo der certo. E eu duvido que dê. Tenente-coronel, os especialistas estão dizendo agora que a única solução possível seria algo muito parecido com o acordo que o governo Obama fez. Aquele que levou anos com 5 nações envolvidas, o JCPOA.
O senhor acha que o governo Trump conseguiria aprovar algo assim e sair satisfeito? De jeito nenhum. Quer dizer, o presidente Trump continua desmerecendo completamente esse acordo e disse que jamais teria algo parecido. A ironia é que no dia 26 de fevereiro, 2 dias antes dessa guerra começar, o lado iraniano colocou na mesa de bandeja um acordo melhor do que o da administração Obama. Eles iam reduzir o enriquecimento a 0%, entregar todo o material enriquecido ao presidente e ainda discutir apoio aos aliados e aos grupos que atuam por eles, além de questões futuras envolvendo o Estreito de Hormuz. E o Estreito de Hormuz estava aberto. Tudo isso foi oferecido a eles, e mesmo assim não foi suficiente naquela época. E a gente nunca mais vai conseguir um acordo como aquele, porque acredite, os iranianos estão tão atentos a todos esses indicadores econômicos e ao fluxo de petróleo quanto eu. Eles sabem que conseguem aguentar o sofrimento por muito mais tempo do que nós. Então, não vão aceitar aqueles mesmos termos agora. Então, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é simplesmente declarar vitória, como o presidente Trump queria, e literalmente abrir o bloqueio e sair dessa. Por pior que isso pareça, provavelmente é o melhor que dá para esperar, porque se voltarmos à opção militar, vai ser catastrófico para os nossos interesses. Última pergunta, antes de eu te liberar. Os iranianos são bem bons em manter os Estados Unidos como reféns. Se a gente voltar à crise dos reféns de 1979, eles ficaram acenando com uma possível solução para o governo Carter até a véspera da eleição, ou melhor, da posse, se não me engano. Será que eles estão fazendo a mesma coisa agora com o governo Trump? Fingindo que pode haver um acordo, quando na verdade não tem nenhuma intenção de fechar um? Eu acho que o acordo que eles estão acenando, eles fariam sim, porque é totalmente favorável a eles, considerando a situação atual. E eu acho que eles sabem disso. E acredito que, se conseguissem todos os termos que estão pedindo, eles realmente aceitariam. Mas eles têm plena consciência de que isso não vai acontecer. Eles estão preparados, e eu sei disso porque conversei com vários oficiais iranianos. Estão prontos para a retomada da guerra. Eles acham que conseguem resistir a uma quantidade enorme de mísseis, bombas e tudo mais que a gente possa lançar e ainda assim sobreviver. Mas acreditam que nós não conseguiríamos sobreviver a isso. E eu vejo isso como uma luta existencial para eles. Então estão dispostos até a ir por esse caminho, se acharem que isso pode derrotar estrategicamente o inimigo. E é nisso que, ao que tudo indica, eles estão apostando.